Daniel, antes mais obrigado. E queria perguntar se houve, assim, para começar, houve algum autor ou algum escritor ou algum livro específico de psicologia que o tenha criado assim, um impacto inicial quando era mais jovem? Mais jovem mesmo? Sim. Ainda antes de estudar psicologia? Ou quando era estudar psicologia, alguma referência de psicologia? Vamos lá ver. Eu, na altura, houve um livro, sim, e curiosamente foi a Interpretação dos Sonhos do Freud. E foi um mero acaso, ou seja, eu lembro-me, portanto, estava muito longe ainda de decidir que ia estudar psicologia, ou queria estudar psicologia, e lembro-me de estar a andar na rua, ali no centro de Lisboa, e passei por uma livraria, que eu acho que já não existe, e vi uma série de livros na montra, e estava a olhar para eles e vi a Interpretação dos Sonhos do Freud. O que é certo é que não sei porquê, entrei e comprei o livro. E este livro foi determinante, de facto, porque na altura fiquei, diria, fascinado, muito curioso, não é? Quer dizer, vi ali pela primeira vez, não é? Pela primeira vez para mim, não é? Explícito, uma tentativa de nós tentarmos dar significado, no fundo, aos fenómenos da nossa vida psicológica, não é? Neste caso mais específico, os sonhos, de uma forma que eu nunca tinha visto, e era sempre uma grande curiosidade para mim, não é? Como é que nós somos, o que é que nós somos, porque é que somos. E ali naquele livro do Freud, de facto, senti um bocadinho isso, olha, afinal estas questões, e neste caso os sonhos, repito, nós podemos tentar compreendê-los, o que é que eles significam, e aquilo teve um enorme impacto em mim. E foi, de facto, um livro marcante. A partir daquele momento eu depois comecei a comprar outras coisas e a interessar-me, e a partir depois daí, sim, eu decidi que achava que queria estudar psicologia e queria ser psicólogo. E essa veia psicanalítica, no fundo, acompanhou depois durante os seus tempos de estudante também? Não, acompanhou por estar no ISPA, não é? Não foi uma coisa, eu quero seguir esta... Naquela altura eu não tinha essa consciência, não é? Portanto, em termos de modelos. Agora li Freud, continuei a aprofundar e agora quero ir para o ISPA porque quero estudar psicanálise. Não foi isso. Vim para o ISPA porque na altura, ou seja, depois decidi que queria estudar psicologia, fiz o meu percurso para entrar em psicologia e vim para o ISPA. Na altura foi isso, sim. Ou seja, vim para o ISPA foi, não sei porquê, não sei porquê. Fui falando com pessoas, fui-me informando e tinha a ideia que o ISPA era uma escola de referência. E, portanto, decidi vir para cá. Não é? E depois, tanto cá, já havia esta influência de uma matriz dinâmica no curso, não é? E, portanto, foi, sim, uma matriz que me acompanhou enquanto estudante do ISPA. Contudo, a partir do segundo, terceiro ano, comecei a fazer outras leituras, comecei a contactar com outras pessoas, a pedir opiniões a professores, a ter leituras, contactos, ou seja, a ir-me aproximando de outro modelo que eu achava e continuo a achar bastante interessante, como sabe, que é o modelo fenomenológico existencial. Portanto, muito cedo, na altura era a licenciatura, não é? Pré-Bolonha, eu muito cedo comecei a ter interesse no outro modelo teórico. E repescando a pergunta de há pouco, agora contextualizando, houve algum autor, algum livro que tenha tido um impacto nesse novo modelo que o marcou, o fenomenológico existencial? Aí não houve propriamente um livro. Era, no fundo, porque é assim, eu aliás, eu costumo dizer isto nas aulas, não? O modelo fenomenológico existencial, para mim, é muito mais do que um modelo teórico de psicologia e de psicoterapia. Não é? É quase, embora a psicanálise depois também tenha hoje uma influência e um olhar social e cultural sobre o homem, não é? Mas partiu como uma teoria do aparelho mental, vamos dizer assim, não é? A fenomenologia existencial não é? Tem uma vertente muito filosófica, como o Alexandre sabe, e parte ao contrário de uma visão do mundo e do homem, que depois é readaptada e alguns autores vieram puxá-la para a área psicológica, psiquiátrica e psicoterapêutica, mas quer dizer, não houve um livro. Eu tinha leituras feitas, por exemplo, as influências das obras do Sartre, algumas questões, sempre me interessei por filosofia e, portanto, conhecia de algum modo alguns autores da filosofia, e dentro deste quadro epistemológico interessava muito no fundo está permanentemente em interrogação o que é o homem, não é? E como é que ele está no mundo. Acho que isso era o que mais me interessava. E havia também aqui algo que me foi chamando, isto a propósito das questões epistemológicas, é que é sempre um paradigma que põe muito em causa, interroga muito a forma como nós produzimos conhecimento. E, portanto, havia aqui um modelo que interroga
eventuais modelos únicos do entendimento do que é o chamado conhecimento científico. E isso também me interessava muito. Era um bocadinho aquele espírito, um bocadinho rebelde, dizer só esse modelo epistemológico é que serve? Será que esta questão positivista, a maneira como fazemos ciência hoje, é só assim? Não há outras formas de conhecermos as pessoas e de vermos como é que elas pensam? E isso acho que também teve presente. Portanto, não foi tanto um livro, uma obra, foi mais o ambiente e o que é que o paradigma dizia genericamente. Gostava de pegar nisso. Ainda nos seus tempos de aluno, o professor escreveu uma pequena reflexão com o título de Pelos Caminhos da Interpretação. Sim. Onde diz: a interpretação, técnica potente e muito eficaz, pode-se revelar desastrosa. O método fenomenológico pode ajudar a conter estes ímpetos dos terapeutas, e mete entre parênteses, talvez ainda mais importante para os jovens como eu. De que modo é que o estudo da fenomenologia sente que o ajudou como jovem psicólogo e jovem pessoa? Eu acho que, honestamente, no contexto clínico é incentivar-nos um espírito de humildade perante o outro. Desde logo isso, não é? Ou seja, por um lado, nós quando estamos a começar, às vezes temos um enorme receio. Será que estamos a fazer bem? Será que vamos perguntar aos colegas? Vamos perguntar a professores, a supervisores? Portanto, há um lado nosso que pode ser mais cuidadoso, que está mais preocupado em fazer bem, ou saber fazer e fazer bem, não é? Mas, por outro lado, e também muito cedo, nós podemos cair na tentação, que é algo que me preocupa genericamente, em termos de campo. Preocupa-me que nós, enquanto técnicos, possamos assumir muito rapidamente uma postura de uma certa autoridade de saber. Eu sei, eu sou técnico e intervenho assim em relação a ti que me estás a pedir ajuda a mim. Não é? Portanto, e a questão fenomenológica, mesmo nas leituras de cariz mais filosóficas, julgo eu que se nós estivermos atentos, começamos a captar um espírito de humildade em relação aos fenómenos, em relação ao mundo e em relação às pessoas. E isso influenciou-me. Esse certo, eu não estava a ver de onde é que isso vinha, mas foi de um diálogo qualquer num site, não foi? Exatamente. Pronto, e eu já não sei muito, mas lembro-me de estar a dizer assim, esta atitude fenomenológica parece-me muito sensata neste contexto, onde nós, em primeiro lugar, temos que tentar compreender os significados que as pessoas nos trazem construídos por elas próprias. Não é? Pronto, e isso para mim foi muito importante. Depois fui aprofundando esse estudo, porque é muito a chamada atitude da redução fenomenológica, não é? Que é suspendermos ainda por momentos aquilo que já sabemos, não é? Para estarmos abertos a um novo, àquilo que as pessoas nos transmitem. E no fundo, esta atitude que também está a descrever cria uma horizontalização da relação. Sim. Deixa de ser uma autoridade para com o paciente ou o cliente. Sim. E há uma sensação de que estão os dois no mesmo barco. Exatamente. Que nós depois sabemos, como o Alexandre sabe, que é uma das questões que hoje está mais evidenciado pela própria investigação, não é? Que é, primeiro, a ideia como dizem os anglo-saxónicos, do cliente ativo, não é? Portanto, eu tenho que me sentir tão participativo como o terapeuta, certo? E depois, por outro lado, a outra questão, que é a ideia da colaboração. Ou estamos os dois em colaboração, sabemos o que é que estamos a fazer em conjunto, ou há menores probabilidades, aparentemente, para um bom processo terapêutico, certo? E eu acho que esta atitude fenomenológica que pode ser usada, na verdade, por qualquer terapeuta, não é? Esta postura fenomenológica é muito útil para o processo terapêutico, não é? Que é o estar aberto e não impor, e sim pôr a relação numa espécie, não? Uma postura de horizontalidade entre nós os dois. Não é? Este tipo de abordagem do modelo fenomenológico existencial, há um artigo em 2008 em que o professor escreve sobre alguns aspectos não consensuais da investigação em fenomenologia, ou investigação fenomenológica. E cita um aspecto que imagino que deve ser um aspecto de debate constante, que é o desenvolver da investigação fenomenológica é fazer filosofia. E queria perguntar-te de que modo é que esta afirmação é para si problemática? Não, esse artigo teve um contexto muito específico. Nós estávamos num contexto de fazer o PhD na Universidade de Londres e depois tínhamos seminários, no primeiro ano, curricular. E nessa altura discutíamos entre nós, entre os colegas, qual o método fenomenológico a usar. E o que é isso de fazer investigação com o método fenomenológico. Pronto. E foi um debate muito específico.
E eu, na altura, tive contactos com o Amadeu Giorgi, não é? Que é uma forma muito específica de olhar para a investigação fenomenológica, não é? E eu identifiquei-me com alguns aspectos dele. Um aspecto que para mim foi importante, mas também foi importante porque eu conhecia o nosso contexto aqui, não é? Em Portugal, e em particular o contexto académico. Ou seja, eu fui sensível a um aspecto que, na verdade, eu sou psicólogo e, portanto, eu quero fazer investigação fenomenológica em psicologia. E esse foi o esforço que o Amadeu Giorgi fez desde o início, desde os anos 60, 70, que foi como é que nós podemos adaptar a investigação fenomenológica, que tem uma origem, se quisermos, filosófica, mas que vai ser aplicada, vai, digamos, ser puxada para a praxis psicológica. E isto é outro aspecto, é outro contexto. Eu fui muito sensível a esse argumento dele, até depois, digamos assim, para importar, ou para nós podermos também trabalhar aqui no ISPA com esse modelo, porque nós aqui formamos psicólogos. E nem sem desprimor, e não filósofos, não é? Portanto, nós tínhamos que ter um método adequado à investigação em psicologia. Pronto. E essa citação surge neste debate de ideias, não é? E alguns colegas... E defende-se isto, e é verdade, não é? Há múltiplas formas de aplicar o método fenomenológico à investigação. A mim interessava-me, nessa altura, afirmar, e hoje mantenho essa posição, de que o método fenomenológico deve ser adaptado à investigação em psicologia, caso estejamos a fazer investigação em psicologia, e não filosofia. Talvez importante será dizer que isto, apesar de tudo, é uma questão ainda não consensual, mesmo dentro do reino da fenomenologia existencial. Conheço casos. Não é consensual. Portanto, tem colegas seus que sentem que é possível a psicoterapia ou terapia existencial ser a aplicação de filosofia, no fundo. Sim. E o professor está a dizer que há toda esta outra vertente, no qual se insere, onde está a fazer atos psicológicos informados pela filosofia fenomenológica. Exatamente. Aliás, por isso é que eu defendo que deve haver, por exemplo, isto é porque há aqui duas questões. Uma coisa é aplicar a fenomenologia enquanto método de investigação. Okay? Aplicar o modelo fenomenológico existencial enquanto modelo de intervenção psicológica. Pronto. E essa questão que estávamos aí a falar era da parte de investigação. E aí eu defendo que nós devemos pensar que estamos a fazer investigação ou se estivéssemos a fazer investigação noutra ciência qualquer, não é? Como é que nós podemos, não estamos nos mesmos pressupostos filosóficos. Há algumas que, por exemplo, como é que nós lidamos com a recolha da amostra, como é que nós podemos, se nós estamos a interpretar dados que são dos nossos próprios elementos de recolha de dados das nossas intervenções, etc. Ou seja, questões práticas que eu acho que nós devemos atender isto. Claro que este problema das investigações fenomenológicas remete para uma questão mais lata, que é a discussão sobre a investigação qualitativa. Não é? Porque, por um lado, nós dizemos deve haver mais investigação qualitativa em psicologia, que não é mainstream, como nós sabemos. Por outro lado, também devemos defender, julgo eu, o rigor e a qualidade da investigação qualitativa. E é por isso que eu defendo claramente. Eu acho que nós vivemos, apesar de tudo, ainda precisamos de aumentar muito a investigação qualitativa em psicologia, em particular em psicoterapia, que é aquilo que me interessa, mas também temos que ser cuidadosos no rigor com o tipo de investigação e com o tipo de métodos que usamos. Entretanto, o Daniel é membro fundador da Sociedade Portuguesa de Psicoterapia Existencial. Imagino que tenha sido muito gratificante ter conseguido criar esta sociedade. Quais é que são os objetivos principais da sociedade? Agora? Sim. Bem, nós chegamos a uma fase muito boa, não é? Porque nós fizemos agora no passado dia 21 de Abril, fizemos 10 anos de existência. Portanto, somos uma sociedade novinha ainda, não é? A entrar na adolescência, ou a tentar entrar na pré-adolescência. Mas exatamente nesta altura em que estamos neste aniversário, acabamos de receber a semana passada a carta a confirmar que fomos aceitos como instituto reconhecido pela Associação Europeia de Psicoterapia, e para nós é um motivo de satisfação. No fundo é uma forma de nós termos o reconhecimento do trabalho desenvolvido, não é? E é bom para os formandos, é bom para os formadores, para as pessoas envolvidas. Os objetivos, assim, o nosso primeiro objetivo foi criar uma sociedade desta abordagem teórica que pudesse formar pessoas em Portugal. Na verdade, quando nós
eu quando era aluno e quis dizer, onde é que eu posso agora, quero fazer psicoterapia, não havia. Tinha que apanhar o avião, não é? Pronto, isso foi o nosso primeiro objetivo e acho que nesse aspecto está conseguido e felizmente, temos conseguido digamos assim, uma dinâmica em que conseguimos ter os cursos abertos, temos vários cursos abertos, as pessoas têm feito formação e estão envolvidas, eu acho que isso é excelente. Eu acho que eu costumo dizer que às vezes em alguns projetos é mais fácil começar do que manter, não é? Ou seja, dá o pontapé de saída, nós damos o pontapé, mas depois é difícil, às vezes pode ser mais difícil manter e suster um projeto. Eu acho que o nosso grande objetivo no futuro é dar um passo ou outro, porque nós temos estado muito concentrados na própria formação e precisamos de alargar, digamos assim, a vida científica da sociedade e também de começar a passar a responsabilidade às pessoas que integraram este projeto, uns que são mais jovens e que podem agarrar a vida da sociedade e mantê-la. Portanto, há aqui, eu diria que, isto falando do ponto de vista pessoal, que eu gostaria muito que a sociedade conseguisse alargar a sua vida científica, digamos assim, e que pudesse estar num momento de transição de incluir pessoas que possam trazer outros inputs, porque a sociedade viveu muito nós somos 5 membros fundadores e que temos o passo de abrir a sociedade e evidentemente que nós temos que incluir agora, quer dizer, as pessoas estão incluídas, agora eu digo podemos pensar noutros passos que a sociedade pode dar nesta fase. Embora haja um aspecto que eu gostaria aqui só de salientar, é que nós sendo uma sociedade muito pequenina, apesar de tudo, e já que eu estou a falar de vida científica, um aspecto muito curioso é que tem sido uma sociedade que os seus membros têm publicado muito. E embora isso não seja uma vertente assim extraordinária, mas é uma vertente que mostra que, apesar de tudo, estamos a dar alguns passos, e essa é uma delas, não é? Acabamos por ser uma sociedade em que as pessoas acabam por escrever e inscrever no espaço público o seu próprio pensamento. E de certa forma, uma das melhores formas de expandir o vosso trabalho tem que, de facto, ver com a investigação, suponho, para além de todos os outros aspectos de supervisão e todas as outras atividades que imagino que se queiram expandir para... Sim. Não, essa parte é importante e, de facto, constatamos isso, não é? O professor também, em 2014, publicou um artigo no Journal of Contemporary Psychotherapy em que apresentou o seu modelo genético fenomenológico. Um dos objetivos deste modelo, se eu bem entendi, também é o de ultrapassar uma dicotomia entre a dimensão técnica e relacional da psicoterapia. Eu gostaria de perguntar se podia elaborar um bocadinho sobre esta tensão entre a técnica e a relação, que é uma tensão que parece que ainda hoje existe em psicoterapia e na investigação em psicoterapia. A gente tem falado sobre isso muitas vezes, não é, Alexandre? É assim, por um lado eu acho que há uma tensão na questão que levanta dentro do modelo existencial. E depois há uma tensão, como nós sabemos, no mundo da psicoterapia, não é? Pronto. Esse artigo foi escrito, e referindo-me a esse aspecto específico que está a dizer, para o contexto do modelo existencial, não é? Portanto, eu estou-me a dirigir aos meus colegas mais especificamente. E dentro do modelo existencial, o que é que me parece? Que existe, de facto, uma lacuna, e existe uma pouca explicitação relativamente ao saber fazer do psicoterapeuta existencial. Ou seja, para evitarmos aqui o termo a técnica pela técnica, não é? O saber fazer. Aquela questão que nós... Então, mas como é que se faz? O que é que o terapeuta faz? Desde logo, do ponto de vista existencial, acho que não faz sentido nós criarmos já aqui uma dicotomia entre o ser e o fazer. Não é? Portanto, se calhar há aqui um a priori que nós estamos a colocar, que podemos repensá-lo de outra forma, não é? Se eu sou, ou o que eu faço e o que é que eu sou, não é? Quer dizer, e se calhar poderíamos desfazer esta dicotomia. Mas antes de tudo, parece-me que na literatura não encontra uma explicitação, como eu estava a dizer, de, ok, mas como é que é esse saber fazer? Não é? Como é que nós podemos intervir com as pessoas? E qual é o racional teórico que informa esse saber fazer? Portanto, nós temos muito mais literatura, se calhar, que fala do racional e menos literatura que explicita o como fazer consoante esse racional. Isto por um lado. Por outro lado, temos várias posturas, não é? Eu acho que nós tendemos muito mais na abordagem existencial para uma lógica dita mais relacional, não é?
Temos, aliás, livros sobre técnicas de intervenção em psicoterapia que começam com a frase: a psicoterapia existencial é antitécnica, que isso também é um outro posicionamento, não é? Pronto, e eu tenho dúvidas, honestamente, que faça sentido do ponto de vista terapêutico fazer esta distinção e esta dicotomia na intervenção. A ideia que eu tenho é que o processo psicoterapêutico é bastante mais complexo do que as nossas próprias conceptualizações, não é? E, portanto, provavelmente eu posso estar numa dimensão relacional e estando simultaneamente a fazer qualquer coisa que ajude essa própria dimensão relacional. Sabemos também que não há nenhuma intervenção de fazer dita técnica, se calhar que seja sustentada sem uma boa relação terapêutica. Portanto, eu acho que a própria investigação nos tem dado, nos últimos anos, indicadores, diria, claros, para nós aí também sermos muito mais humildes e não ficarmos divididos também aqui numa dicotomia, como o Alexandre sabe, que há muito mais autores que estão numa vertente mais dos chamados fatores comuns, e os autores que defendem a ideia de o que interessa são intervenções específicas para perturbações específicas, não é? Portanto, esta dicotomia existe não apenas em relação à relação e às técnicas na terapia existencial, existe também no mundo da psicoterapia, onde nós estamos fundamentalmente divididos em dois grandes blocos, como diz o Ampolo, não é? No modelo contextual ou no modelo médico, não é? Portanto, e o que me parece, o meu posicionamento pessoal é, se calhar nós temos que estar um bocadinho num espaço de mediação e perceber que o processo terapêutico não parece passar por esta divisão. Muito pelo contrário. Especificamente no meu modelo, eu defendo com o modelo genético-fenomenológico que não só não faz sentido intervirmos assim, como do ponto de vista mesmo do racional teórico, há razões para não intervirmos assim. Pegando também no que o professor está a dizer, não só a investigação nos diz de facto que estes valores relacionais do saber estar com o outro parecem ter um impacto tremendo em psicoterapia, como até podemos argumentar que muitas das vertentes dos vários modelos em psicoterapia têm avançado numa onda mais relacional. A psicanálise tornou-se mais relacional, a psicoterapia cognitiva é muitas vezes criticada por essa falta desse elemento relacional, e este aprofundar para este lado relacional parece-me que em parte também veio por se começar a ter ouvido, através da investigação, mais a voz do cliente. Certo. E o professor investigou uma vertente específica de investigação, os eventos significativos em psicoterapia. Queria perguntar se pudesse resumidamente explicar o que é que isto é, por um lado, e quais é que foram as principais lições que acha que os clientes nos querem dar. São duas boas... Bem, os eventos significativos parte do pressuposto que a mudança não acontece repentinamente no processo terapêutico e que são, digamos assim, micromudanças que vão acontecendo e que são elencadas umas nas outras e que podem, porventura, ajudar a promover a transformação que às vezes as pessoas pretendem com os processos terapêuticos ou a dita mudança terapêutica. Os eventos significativos partem do pressuposto que introduziram um novo paradigma de investigação, dizendo assim: não vamos medir ou estudar apenas o início e o fim, vamos entrar no processo, não é? E neste processo vamos tentar analisar micro-situações que podem ser particularmente importantes, não só para compreendermos o próprio processo, mas também para estudarmos a forma como o terapeuta pode ir estando com as pessoas com quem intervém, não é? Portanto, esta é a lógica, assim de uma forma muito sucinta, da investigação de eventos significativos, é irmos estudar os processos a um nível micro, não é? E pressupõe-se que estas questões micro são absolutamente cruciais para o próprio processo. Pronto. Aquilo que nós vimos ao estudar os eventos significativos, eu acho que, na verdade, nós fomos identificar aspectos, alguns deles que a literatura já tinha referido. Vamos lá ver, não se descobriu nada de novo. Eu acho que se constatou coisas que já estavam na literatura. As pessoas, por um lado, identificaram a importância, de facto, da dimensão relacional, ou seja, eu acho que isso é um contributo que eu acho que é muito bom do ponto de vista existencial, quer dizer, é que nem se fala de aliança terapêutica, ou seja, o aspecto fundamental é haver uma dimensão humana. É uma relação dita humanizada, onde a pessoa sinta confiança, segurança, apoio, suporte, se sinta escutado, ouvido
e compreendido. Isto assim de uma forma muito simples, não é? E as pessoas dão esse feedback. Nos estudos que analisamos dados qualitativos, isso é dito, isso está também na literatura e tem sido repetido. Não é? Ainda agora estou a ver uma tese de doutoramento realizada por uma pessoa que trabalhou com o professor Branco Vasco e mais uma vez me aparece que nos resultados não é nada incomum ouvirmos as pessoas, os clientes / pacientes, que eu prefiro dizer pessoas, a dizerem isto. Não é? Pronto, portanto, eu acho que essa é a primeira questão. Mas repara, mas eu também, já agora, mas ouvimos as pessoas a dizer isto e ouvimos as pessoas também a valorizar o trabalho, até o trabalho que eu diria que por nós seria interpretado como técnico do terapeuta, não é? A intervenção específica do terapeuta, quando o terapeuta me questionou aquilo naquele momento, quando o terapeuta me desafiou, quando ele me devolveu, quando ele me deu feedback, ou seja, aparece, daí a questão de eu pôr muito a interrogação, esta questão que nós temos tendência, através da nossa forma de escrever e a literatura que temos, de dicotomizar muitas questões. As pessoas dizem, é tão importante a relação que eu tinha com o meu terapeuta, mas também dizem, foi tão importante eu sentir aquela autoridade neste sentido de ele disse aquilo naquele momento e isso teve impacto, não é? Enquanto paciente, digamos assim, não é? O facto das pessoas reconhecerem que, por um lado, eu tinha uma grande relação com o meu terapeuta, mas, por outro lado, houve momentos em que a relação foi difícil, em que eu ou me senti desafiado, ou fiquei zangado com ele. Ou seja, a questão das tensões e das rupturas na aliança e na relação. Ou seja, eu acho que é uma linha de investigação que nos vem confirmar alguns aspectos que são trabalhados também noutro tipo de estudos mais ditos correlacionais ou até mesmo trabalhos com outro tipo de objetivo, não é? Mais de outcome, mas que nos vem demonstrar a importância de nós ouvirmos muitas pessoas, que, como o Alexandre sabe, é das coisas que, por um lado, já estamos a fazer mais, mas eu acho que ainda precisamos fazer, de incentivar, que é ouvirmos as pessoas, dizer, olha, como é que é para si? E, no fundo, quanto mais as ouvimos, mais nós também, como profissionais, estamos facilitados no sentido de destruir falsas dicotomias que trazemos dos nossos vários modelos. Sem dúvida, concordo. Queria fazer uma última pergunta, que era se há algum conselho que gostava de ter recebido quando começou como psicoterapeuta? Não sei. Se há algum conselho que eu gostava de ter recebido... Quer dizer, eu gostava imenso de ouvir as pessoas que falavam sobre psicoterapia, não é? Eu acho que ouvi atentamente muitas pessoas, não houve nenhum conselho específico. Eu acho que este conselho é que nós falamos um bocadinho nesta conversa, não é? Esta ideia da humildade perante o outro é uma coisa que a mim que tem muito significado para mim, não é? Porque, por um lado, nós temos que estar confiantes. Como eu costumo dizer, eu acho que nós temos que estar confortáveis na cadeira onde estamos, na maneira como estamos sentados, isto é, em relação a nós próprios, até confortável no não saber, não é? Na aceitação de um não saber absoluto, nem sequer absoluto, mas que eu muitas vezes não percebo, não estou a captar bem, quero compreender melhor, diga-me como é que é para si, não é? Portanto, eu acho que, não sei se era um conselho que eu gostava de ter recebido, mas acho que é uma ideia que a mim me faz muito sentido, que é nós temos humildade perante o outro, humildade perante o conhecimento e perante o mundo, e isso acho que é qualquer coisa, sem perdermos o nosso lado curioso, não é? E também de uma certa assertividade que pelo menos posso estar aqui para tentar compreendê-lo, não é? Daniel, sim. Obrigado. Nada, obrigado eu. Está feito.